Muito bem, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queremos tributar toda honra, toda glória ao Trino Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo nessa noite. Olá, queridos, queridas, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sua noite, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, você que está nos acompanhando. Que agora seu coração se coloque na presença do Senhor, porque entraremos com a palavra do Senhor, com a oração sobre sua vida. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esse dia. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de sermos agentes da Tua palavra nessa noite. Queremos levar a Tua palavra, Pai, a palavra que o Senhor revelou ao nosso coração, ao coração das pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, Senhor. E a nossa oração é que a bênção do Senhor, a plenitude do Espírito Santo, esteja em cada casa, trazendo cura nessa noite, libertação, trazendo paz, consolo e esperança, meu Deus. Essa é a nossa oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, é um prazer estar com vocês de novo. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O Senhor é bom em todo o tempo. Deus tem estado conosco. Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a sua casa. Deus tem trazido providências para a sua casa. E semana passada nós falávamos aqui sobre a plenitude do poder de ser filhos de Deus, de ser discípulos do Senhor, de sermos servos do Senhor. E nessa noite nós queremos compartilhar os benefícios do poder do Espírito Santo, que a palavra de Deus traz para nós, que a palavra de Deus traz ao nosso coração. E nessa tarde, enquanto nós conversávamos e passamos o dia em família, e perguntei para a irmã Cléris, eu perguntei, irmã, quais são os benefícios que a palavra de Deus tem trazido para a sua vida? E a irmã compartilhou alguns benefícios que a palavra de Deus tem trazido para a vida dela. Então, quem sabe a gente faça essa pergunta neste momento. Quais são os benefícios que a palavra de Deus tem trazido para você? No que ela tem sido útil? Como diz o versículo de 2 Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo, discipulador de Timóteo, um pai espiritual do Timóteo, um homem que instruiu Timóteo e que conhecia o coração e a força que o Timóteo tinha no serviço, no ministério. E aí o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando nós olhamos para esse versículo, o versículo 16, a Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo, ele é o autor das Escrituras, ele traz para nós a inspiração daquilo que está no coração do Senhor. É importante quando nós olhamos as Escrituras como um Deus apaixonado pelo seu povo, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que se inspira na obra que ele criou. E aí ele traz a palavra de revelação para toda a humanidade, para aquele que o busca, para aquele que o ama. E aqui o apóstolo Paulo então traz pelo menos 4 conceitos que a Escritura é importante no quesito igreja, no quesito relacionamento, na vida do apóstolo e também na vida do pastor Timóteo. Ele diz que a Escritura então ela é útil, para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, e ela é útil para educar. Então, quem sabe se nós pegássemos assim 4 fatores que são importantes da Escritura para edificar o teu caráter, para fortalecer a tua vida. Então, o que você responderia? Assim, rapidamente, 4 princípios, 4 alicerces que a Escritura é útil para a tua vida. Para você, para que tem servido as Escrituras? Para que serve a palavra de Deus? E no nosso bate-papo com essa irmã, ela fala para nós que a Escritura, para ela, um dos princípios é que a Escritura fortalece a vida dela.
E como que a Escritura pode fortalecer a tua vida? Então, muitas vezes nós somos pautados em coisas que enfraquecem a nossa vida diariamente. E a Escritura ela vem como alimento. Se nós olharmos, por exemplo, quando nós falamos quando nós somos filhos de Deus e Jesus Cristo no batismo, que ele recebeu aquela voz do céu, este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? E logo depois disso ele vai para a tentação, e quando o diabo tenta o Senhor e ele está com fome, e aí o diabo tenta e fala, transforma essas pedras em pães, se você é filho de Deus. E aí o nosso Senhor, ele não precisava provar que ele era filho de Deus, porque ele tinha ouvido, ele não tinha que provar para o diabo, porque ele tinha ouvido do Senhor, este é o meu filho amado. Aí então ele fala assim, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus ela é pão, ela é alimento, ela fortalece, ela nos faz pensar que as coisas transitórias dessa vida são passageiras e que nós temos que focar, estar focado na eternidade. Então ela me fortalece nessa caminhada rumo à eternidade. Quando nós olhamos para o povo saindo do Egito, o Senhor ordenou, comam esse carneiro durante toda a noite, assa e coma, porque amanhã vocês vão caminhar, e eles tinham que estar fortes para a caminhada, eles iam enfrentar o deserto, eles iam enfrentar muitas dificuldades na caminhada, de sair do Egito para a terra da promessa. Então nós temos que estar muito bem fortalecidos da palavra, quando nós saímos do cativeiro do pecado, para nós adentrarmos na Canaã celestial, para adentrarmos no céu, nós temos que estar fortalecidos na palavra. Então a palavra de Deus é pão, é alimento, é o pão de cada dia que tem nos sustentado. Bacana isso, a palavra de Deus é força para o cristão, é fortaleza para nós resistirmos às tempestades da vida. Muito bacana, primeiro princípio. Segundo princípio, do que a Escritura é útil para ti. E nesse bate-papo nós chegamos à conclusão que a Escritura gera esperança. A palavra de Deus, ela traz para nós uma força, a convicção de que nós estamos no caminho certo. A palavra de Deus me dá esperança em tempos de tribulação, ela me traz esperança no dia da dor, ela traz esperança no dia do choro, no dia da angústia. Por que ela traz esperança? Que quando nós vamos lendo as Escrituras, quando nós vamos observando as histórias dos personagens da Bíblia, homens e mulheres, como eles entraram numa situação de tragédia, como eles entraram numa situação de desespero e como terminou essa situação deles. Então, a esperança que dá para nós é quando nós vamos comparando a história de um Jó e saber que Deus cuidou dele. Então você vai tendo esperança que Deus vai te cuidar também. É quando nós olhamos para a história de um povo que andou pelo deserto e a palavra do Senhor diz que nem a sandália dos seus pés se consumiram durante os 40 anos que eles caminharam pelo deserto. Isso me anima a crer que é um Deus que me protege na caminhada. Isso vai me enchendo de esperança, vai me enchendo de alegria, de força, de ânimo. Quando eu olho, por exemplo, um Davi, fiel ao Senhor, que valeu a pena ser fiel ao Senhor, teve perseguições, teve luta, teve pecado na sua vida, teve adultério, mas o Senhor cuidava dele. Então eu posso crer que esse Deus me cuida, isso vai me encher de esperança. Quando eu olho para as curas do Novo Testamento e saber que as curas de um cego, a cura de um surdo, a cura de um endemoniado, a cura de uma mulher hemorrágica, a cura de uma mulher encurvada, isso vai enchendo de esperança que o Deus que curou ontem é o Deus que cura hoje, porque Hebreus 13:8 fala, o mesmo Deus é o Deus de ontem, é hoje e o será para sempre. É o mesmo Deus, então vai me enchendo de esperança de crer que é um Deus que me liberta, é um Deus que me cura, é um Deus que traz providência no dia da angústia, que traz pão no dia da fome, é um Deus que pode multiplicar pães, é um Deus que pode multiplicar peixe. É lógico que enche a gente de esperança. A Escritura me é útil para me dar esperança na caminhada, me dar esperança no dia a dia. Terceiro pilar, terceira coisa que a Escritura pode ser útil. Ela pode ser útil, porque através da Escritura nós conhecemos o Deus que nós servimos. O nosso Deus se revela. O nosso Deus não é um Deus oculto. O nosso Deus não é um Deus misterioso. Não é um Deus muito longe de nós.
quando Moisés está ensinando para o povo no livro de Deuteronômio, aonde está esse Deus? Onde está a palavra? Está no céu? Está nas profundezas da água? Onde que ele está? Está além do deserto? Está onde? Aí a palavra vem, ele está bem perto de vós, a palavra de Deus simbolizando a presença do Senhor. Ele está no meu coração, ele está no teu coração. Como Deus se revela na Escritura? Um Deus de amor. Eu posso crer que o meu Deus é um Deus que ama. É um Deus que se preocupa. Olha quando você vê a essência de Deus que diz que o nosso Senhor zela por nós e vigia por nós, noite e dia, 24 horas. O meu Deus das Escrituras é o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida de você. Isso então vai revelando quem é Deus, o caráter de Deus, o Deus de misericórdia. Quando nós estamos assim meio que destruídos, acusados de todas as formas, a gente começa a olhar para as lamentações de Jeremias, onde o profeta diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Eu posso ver um Deus misericordioso nas entrelinhas das Escrituras, um Deus cuidador. Eu posso ver um Deus bondoso, um Deus que providencia o maná diariamente, está na essência dessa preocupação do Senhor. Nós temos aprendido que quando esse povo caminhou no deserto, eles aprenderam a depender do Senhor diariamente, a bondade do Senhor, um alimento diário. E a expressão maná, quando o povo no deserto se deu conta que tinha algo muito diferente naquela região, quando eles levantaram pela manhã e junto às areias, junto às pedras, eles encontraram uma coisa diferente. E quando eles viram aquele diferente, aquele alimento diferente, que eles olharam aquilo, que eles pegaram aquilo, eles usaram uma expressão, maná. Maná é uma expressão. O que é isso? O que é isso que temos aqui? Então, o maná do Senhor é o que é isso? O que Deus tem para mim hoje? Qual é o maná do Senhor para nós hoje? Qual é o maná do Senhor que Ele está providenciando? Um Deus que providencia um maná. O que é isso? Que Deus é esse? Que Deus que vem habitar no meio do seu povo. Quando nós olhamos os deuses ou falsos deuses do paganismo e também da Grécia Antiga, aonde que mora o Deus tal? Está lá além do oceano, o outro está lá além da terra, além do mar. E Deus habita no meio do seu povo. É um Deus presente, é um Deus que está no dia a dia com a gente. Isso me enche de esperança. Um Deus que habita em nós. Quem é Deus? Um Deus que habita em mim. Isso me enche de júbilo, me enche de alegria, me enche de fé, me enche de expectativa da vida. É o Deus que habita e que cuida e que alimenta e que protege. Deus maravilhoso. Nas Escrituras eu posso ver o poder de Deus. Um Deus que venceu a morte. Nas Escrituras eu posso crer um Deus que ao sair, revelado em Jesus Cristo, quando Ele foi assunto ao céu, Ele fala, eu vou para a casa do Pai preparar morada. Que Deus é esse que me dá expectativa na terra de uma eternidade? Um Deus que já está preparando, já preparou um lugar para mim e para ti na eternidade. Esse é o Deus que as Escrituras revelam. Esse é o Deus que o Espírito Santo me faz crer na leitura diária da palavra. Eu posso crer que eu não estou só. É um Deus que habita em mim. E o quarto pilar da nossa conversa, da nossa reflexão nessa tarde, é quando nós entendemos que a palavra de Deus tem o poder para mudar o ambiente. Quantas vezes nós começamos um dia triste? Quantas vezes a nossa casa está triste? Nós estamos numa situação muito confusa e quando nós lemos a palavra do Senhor e nós podemos entender que é um Deus que muda o ambiente emocional. Quantas vezes na tua vida você se sentiu abatido, como diz o salmista? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você começa um ambiente com tristeza e você percebe a presença de Deus milagrosa do Senhor, enchendo o ambiente, transformando o ambiente emocional. Quantas vezes você na leitura da palavra, ou eu na leitura da palavra, a Yara na leitura da palavra, nós percebemos um milagre, porque a
A fé é gerada pela pregação da palavra, pela leitura da palavra. Isso gera fé e transforma um ambiente emocional, um ambiente espiritual. E eu não poderia deixar de compartilhar aqui uma experiência que eu tive com uma irmã alguns anos atrás. Sofria de uma depressão muito séria e tomava remédios de 8 em 8 horas. E na minha visita com ela me falando que tomava remédio de 8 em 8 horas para poder aliviar a sua dor na alma. Depressão é a alma cinzenta, é quando você está sem expectativa do amanhã, você está preso num passado que te judia, numa angústia do ontem. E nesse partilhar com ela eu falei, faça o seguinte, minha querida, junto com os teus remédios de 8 em 8 horas, tome o Salmo 23 também. Eu tive que explicar isso para ela. Tome o Salmo 23. Quando você tomar um remédio, leia o Salmo 23. 3 vezes ao dia. A palavra de Deus como remédio. A palavra de Deus que vem para mudar o teu ambiente emocional, o teu ambiente espiritual. E, para a glória do Senhor, os remédios e a palavra de Deus. Deu alento, deu alívio, deu alegria, deu ânimo, porque a palavra de Deus é ânimo. A palavra de Deus é força para o cansado. A palavra de Deus revigora o cansado. E Ele pode me revigorar também. E a palavra de Deus muda o ambiente. Professar a palavra de Deus. Quando Josué recebeu a instrução do Senhor, medita nessa palavra dia e noite. Meditar é falar a palavra de forma baixinha. Meditar é também refletir, é fazer uma reflexão da palavra, mas no contexto de Josué, fale a palavra, professe a palavra do Senhor. Então, em dias de angústia, as coisas não estão bem, situações estão difíceis, o ambiente está complicado, comece a recitar a palavra do Senhor. Comece a recitar um salmo que você conhece, um provérbio que você conhece, uma promessa do Senhor que você conhece. Comece a falar, eu não estou só. Ele está comigo até a consumação do século. Eu não estou só, Ele está comigo até a consumação do século. Eu não estou só, Ele está comigo até a consumação do século. Eu não estou só, Ele está comigo até a consumação do século. Isso vai mudando o ambiente, vai gerando vida no ambiente, porque o Senhor criou e trouxe luz às trevas pelo poder da palavra. O Senhor trouxe ordem à desordem através da palavra, lá em Gênesis capítulo 1. Então é uma forma de nós tirarmos o caos da nossa vida, tirarmos o caos do nosso ambiente, tirarmos a escuridão do nosso ambiente, é pelo poder da palavra. Professe a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vai recitando até você crer que nada falta. E vai recitando outro, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vai recitando, vai falando a palavra e ela vai transformando o ambiente. Porque a palavra de Deus é a presença de Deus. Quando eu estou falando a palavra, eu estou falando com o próprio Deus. A presença da palavra é a presença visível do Deus invisível no ambiente que eu estou. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. De fato, e hoje é um dia muito especial, né? Porque hoje é o Dia das Mães. E na direção dessa palavra, na direção de que a Bíblia é um livro de promessas. Eu quero trazer uma palavra, a palavra do Senhor, para todas as mães nessa noite que estão nos escutando. Especialmente para as mães que têm vivido num mundo tão difícil e cuidado dos seus filhos e protegido seus filhos e feito o papel de mãe numa sociedade e num tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E para aquelas mães que são mães cuidadoras, para aquelas mães que são mães de barriga e para aquelas mães que não são mães de barriga, mas que são mães que dedicam a sua vida para cuidar dos filhos, para cuidar da sua família. E nessa direção do poder da palavra, dessa palavra que fortalece, que gera esperança, dessa palavra que muda a vida da gente, eu fiquei pensando o que a palavra de Deus
fez na minha vida. E eu passei alguns dias pensando sobre o que eu tenho dentro de mim acerca da palavra de Deus. Interessante que quando a gente anda com o Senhor há algum tempo, nós vamos nos tornando parecidos com aquilo, evidentemente, né? Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós lemos, com o lugar em que frequentamos, com as pessoas com as quais nós conversamos. Nós vamos nos ambientando naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente se relaciona. Então, a palavra de Deus para essa noite, para as mães e por que não também para os filhos, para os maridos, para os homens, para as mulheres, para os jovens, enfim, é sobre os benefícios da graça de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de promessas, um livro de promessas que traz benefícios para nós, benefícios através do amor de Deus. E essas promessas vêm de que forma nas Escrituras? Elas vêm como promessas que curam. Quando a palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é meu médico, e nós podemos ler essa palavra e saber que o Senhor cuida de todo o nosso corpo. O Senhor é quem nos fez, dele nós somos, e ele nos protege no corpo. Então nós podemos nos apropriar dessa palavra e, em tempos de tribulação, entregar as nossas vidas e a nossa saúde àquele que é Jeová Rafá. Glória a Deus. O Senhor tem uma promessa de cura para os seus Amém. filhos. A Bíblia diz: o Senhor é quem te sara, né? No Novo Testamento, Jesus fez tantas curas, tantas curas. Todas as pessoas que se aproximavam dele com esse intuito de serem curados, ele as tocava e as curava. A sogra de Pedro, né? Tantos cegos, tantos leprosos, tantos coxos, essas coisas todas ficam guardadas no coração daquele que lê a palavra, para se lembrar que se você precisar, você pode contar com ele, com esse Deus da palavra. Também nas Escrituras tem promessas que libertam. O Senhor é Jeová Raá, aquele que é o meu pastor. E o pastor que deu a vida pelas ovelhas também é aquele que cuida das ovelhas no aprisco, é aquele que liberta as ovelhas do lobo selvagem, né? É aquele que liberta as ovelhas do ladrão, é aquele que liberta as ovelhas das enfermidades espirituais. Jesus fez muito isso, né? Quando Jesus mandava um espírito se calar, esse espírito tinha que se calar. Ao nome de Jesus, todas as forças espirituais das trevas precisam se calar, porque estão nas Escrituras as promessas de um Deus que liberta. E a maior parte de nós conhece aquele versículo que diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele disser, isso sim acontecerá. E se ele prometer, aquilo será feito. É verdade. De fato, o Senhor é o nosso pastor, o nosso grande pastor que nos liberta. As promessas nas Escrituras também são de salvação. Quando algumas pessoas das Escrituras que são citadas diziam: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a exemplo de Josué, quando para alguns no Novo Testamento foi pregado e dito: crê e será salvo você e a sua casa. Quando nós olharmos que o Senhor trazia salvação a todo aquele que estava arrependido, quebrantado, sejam salvos.
Venham para o Senhor e sejam salvos. Promessas de salvação. Promessas que dizem que se você crer no Senhor Jesus, você terá a sua vida salva, a sua alma salva, o seu espírito em salvação. Promessas também que estão nas Escrituras que dizem que nós podemos ser transformados. As promessas da Bíblia são de que se nós andarmos em Deus, se nós ouvirmos a sua palavra, nós vamos ser transformados, nós vamos mudar. E interessante que isso é tão forte, porque nós mudamos o nosso jeito de ver as coisas. É uma coisa muito interessante, é uma metanoia, uma mudança de mente mesmo que acontece conforme nós vamos nos aproximando da palavra de Deus. Todos nós conhecemos histórias de pessoas que não tinham nenhum interesse em Deus e de repente começaram a ler a Bíblia e se apaixonaram por Deus, tiveram essa metanoia, essa mudança. Então nós, nessas promessas que transformam, nós mudamos o nosso jeito de ver as coisas, nós mudamos o nosso jeito de sentir as coisas. Há um abalo na nossa cognição para melhor. Nós mudamos o nosso jeito de viver, de interpretar. Nós passamos a não nos conformar com aquilo que era conformidade nas nossas vidas. Por exemplo, injustiça. Nós passamos a nos relacionar melhor com as pessoas. Esse é o primeiro efeito que ler a palavra de Deus traz para nós. Nós saímos do egocentrismo e passamos por uma vida relacional. Nos tornamos mais compassivos, temos mais compaixão. A palavra de Deus nos ensina a pensar diferente, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Então Ele influencia os nossos pensamentos e a gente passa a pensar diferente do que a gente pensava. E daqui a pouco as pessoas estão percebendo isso. Poxa, mas parece que você mudou. Sim, porque há promessas nas Escrituras de que a palavra de Deus transforma a nossa vida. Também a palavra de Deus, nessa transformação, ela nos coloca em perfeito juízo. Teve um endemoniado que o Senhor Jesus curou e ele tinha uma legião de demônios. Ele era um homem perturbado, ele morava nos sepulcros. Ele era muito sofrido, esse homem, tinha muitas dores na alma. E quando Jesus o curou, ele se vestiu diferente, ele tomou um banho, ele se arrumou, ele ficou mais bonito. E ele estava sentado em perfeito juízo, ouvindo o que Jesus tinha para ensinar. Então, as promessas das Escrituras transformam, elas mudam a gente. Mas também as promessas das Escrituras nos prosperam. A promessa que está nas Escrituras diz que Deus te abençoará em tudo. Você será bendito. Você terá boas colheitas. Você terá filhos abençoados. São promessas que estão nas Escrituras. Quem é que pode viver sem uma palavra de promessa? Quem é que pode conviver num mundo hostil sem ter uma palavra como essa? Uma palavra de cuidado, uma palavra de amparo, uma palavra de segurança. Uma palavra anti-ansiedade, porque nas Escrituras o Senhor é Jeová Shammah. Aquele que já está lá onde? Na frente, no futuro. Aleluia. O Senhor já está lá. Então isso é antídoto para a ansiedade. Nós sabemos que o Senhor está à frente da gente. O Senhor conhece todos os nossos dias. Também a palavra do Senhor nos ensina que se nós buscarmos a Ele, Ele se deixará achar. Se nós pedirmos, Ele nos dará. Glória a Deus. Então, o que pode nos faltar?
Jesus diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vocês precisarem serão acrescentadas a vocês. E no dia da dor, e no dia de alguma angústia, de algum sofrimento, Ele está lá. O tempo todo Ele está conosco. Nós não precisamos ter medo quando passarmos por vales. E é assim que nós que somos mães sabemos um pouco do que é o desejo dessa confiança, porque nós desejamos ter essa paz. A partir de que nossos filhos nascem, nós passamos o tempo todo cuidando deles. É interessante isso. É uma missão que não acaba. Ela fica o tempo todo e nós mesmo quando eles vão embora, nós continuamos cuidando deles. Agora, daí nas nossas orações, às vezes não é mais na provisão, mas é na oração, é no cuidado, é prestar atenção, é no conselho. Então, para nós que somos mães, pense comigo, tem melhor lugar para encontrar o caminho de como conduzir a nossa família, os nossos filhos? Não tem. Porque nas Escrituras nós podemos conduzir os nossos filhos em paz. Nós vamos ter paz, porque as promessas de Deus nos garantem muitas coisas. As promessas de Deus curam, libertam, salvam, transformam, prosperam. Né? Tudo por quê? Porque os benefícios da graça de Deus estão sobre aqueles que leem as Escrituras, que conhecem a palavra do Senhor, que desejam conhecer Deus através da sua palavra. Eles não serão enganados, porque a palavra lhes ensina o caminho que devem seguir. Então, por isso nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus, e nós sabemos que podemos ser mães melhores quando conhecemos a palavra do Senhor, porque tem um excelente conselho para mães na palavra do Senhor. Mas nós podemos ser pessoas melhores e nós podemos saber que estamos seguros, que estamos amparados e que estamos sendo cuidados todos os dias das nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Os benefícios são incalculáveis, inúmeros. Por isso, vale a pena. Se você ainda não lê a Bíblia, se você não tem contato com a Bíblia, comece hoje mesmo. Comece hoje a ler as Escrituras e com o passar do tempo vai ter tanta palavra disponível dentro do teu coração, tanto recurso interno para tudo que você precisar, já vai estar dentro de você, porque o Senhor, pela sua palavra, inculcou isso na sua mente e no seu coração, com o seu amor. E Ele fará você lembrar de todas as coisas que você aprendeu, quando você precisar. E que assim seja na sua vida, na vida de todas as mães, as que passam por dificuldades com os filhos e as que estão num bom tempo com seus filhos. Que vocês descansem no Senhor, que o Senhor cuidará de todas as coisas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, de cada um que está nos assistindo nessa noite. E que a promessa de Deus alcance a sua vida, alcance o seu coração. Tome posse, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Yara. Amém, irmãos. Foi um prazer enorme ter estado com vocês nesse tempo de comunhão, de compartilhar a palavra do Senhor. E nós desejamos que a graça, a plenitude do Espírito Santo esteja contigo durante toda essa semana, que a presença de Deus e a leitura da palavra do Senhor te anime, te fortaleça, te faça vencer o medo, faça com que a gente creia, que você creia que Deus cuida de nós, que Deus nos protege. É uma semana de prosperidade na tua vida. Que Deus abençoe as mães,
né? Que Deus abençoe a Yara, enquanto mãe da Juliana, né? Uma mãe bonita que está com a gente, né, irmãos? Deus seja louvado pela tua vida, que Deus abençoe você, mãe, mulher virtuosa, mulher que tem sido bênção na vida dos seus filhos, guerreira, mulher de oração, que não desanimam, que não desistem de orar, mães que se ajoelham para trazer vitória para os filhos. Que a graça do Senhor seja contigo, que Deus te dê saúde, que Deus abençoe a tua casa, que a prosperidade do Senhor esteja na tua casa. Assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu olhar sobre você, tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.